Ao descobrir as traições do falecido marido, Anya se fechou em si mesma e colocou um ponto final em sua vida amorosa. Certa vez, enquanto jogava fora as tralhas dele com raiva, acabou encontrando um diário. À medida que lia, mal podia acreditar nas verdades que se revelavam sobre a vida daquele homem que ela achava conhecer. Olá, queridos ouvintes. O que acontece por trás das portas fechadas? Que dramas se desenrolam no silêncio dos lares aparentemente tranquilos? A história de hoje vai levantar o véu sobre um desses segredos. O entardecer já se aproximava. Ana não esperava mais ninguém. Estava prestes a jantar e se deitar, quando alguém bateu a porta com insistência. Naquele instante, ela entendeu que se tratava de um estranho. Todos os conhecidos sempre tocavam a campainha. Sabiam o quanto ela e o marido odiavam batidas na porta. Puxando o roupão sobre os ombros e arrepiando-se com o frio, a mulher se aproximou e olhou pelo olho mágico. Do outro lado, uma jovem bonita esperava impaciente. "Quem é?" perguntou Ana, abrindo a porta apenas com a corrente de segurança. Mesmo assim, percebeu que a visitante estava vestida fora de época, mas com elegância e roupas caras. "Vai me deixar aqui no batente?" respondeu a moça. A voz dela, rouca e áspera, destoava completamente da aparência. Ana se surpreendeu com tamanha insolência e não teve vontade alguma de abrir mais a porta. "Enquanto eu não souber quem você é e o que quer, vai continuar aí. E se continuar sendo grossa, fecho a porta na sua cara", respondeu friamente. A visitante revirou os olhos, suspirou fundo e, com um tom de quem faz um favor, disse: "O Volódia me avisou que você era desconfiada, mas não imaginei que fosse tanto assim." O nome do marido falecido cortou os ouvidos de Ana como uma lâmina. O coração dela se apertou de mau pressentimento. "De onde você conhece meu marido?" perguntou, sem reconhecer a própria voz. "Que curiosa! Abra a porta e eu te conto tudo." Vencendo a resistência, Ana tirou a corrente e deixou a estranha entrar. A mulher entrou sem tirar os sapatos, caminhando pela casa com segurança, como se já conhecesse o caminho, e sentou-se à mesa, cruzando as pernas. "Então é você a esposa dele?" perguntou a visitante, observando Ana de cima a baixo. "Sou sim, e você?" respondeu a viúva firme. "Eu sou a amante." "Meu Deus, que cara é essa? Não sabia? Quer um copo d'água?" Com esforço, Ana se controlou e balançou a cabeça negativamente. "O que você quer aqui? Sabe que o Vladimir morreu, não sabe?" "Sei sim. Ouvi dizer que o barco dele afundou durante uma pescaria." A moça deu de ombros. "E por isso mesmo eu vim." "Então por que veio?" perguntou Ana, já perdendo a paciência. A amante se levantou, abriu a geladeira como se estivesse em casa, pegou um iogurte, bebeu direto da garrafa e limpou a boca com a mão antes de falar. "Vim buscar justiça. Não acho certo que, depois da morte dele, tudo tenha ficado para você." Ana sentou-se. As pernas já não a sustentavam. "Que absurdo é esse? Seu nome nem sequer aparece no testamento." "E o que isso muda? Eu dei um filho a ele. Temos um menino. E não acha que o garoto tem direito a alguma coisa?" Os pensamentos de Ana se embaralharam. "Quantos anos tem o menino?" "E o que isso importa?" retrucou a jovem com arrogância. "Pouco interessa, mas você vai ter que reconhecer o filho do seu marido." "Ele chegou a registrar a criança?" perguntou Ana, tentando manter a calma. "Ainda não, mas planejava fazer isso", respondeu a moça com desafio, mostrando uma foto no celular. Um bebê gordinho e sorridente. "Guarde isso, não me interessa. Quanto à herança, procure o tribunal e faça um teste de DNA. E só depois disso venha reivindicar alguma coisa. Agora vá embora", disse Ana, apontando para a porta. A visitante deu de ombros, fingindo indiferença, e saiu, mas não sem antes pegar o iogurte da geladeira. Por mais que tentasse esconder a decepção, Ana percebeu claramente em seu olhar. "Está feliz à toa", murmurou mais para si mesma. "Ele só ficou com você por pena. E, aliás, sempre teve outras mulheres. Viva com isso." A porta se fechou. O silêncio tomou conta do apartamento. Ana trancou todos os ferrolhos, foi até o quarto e, ao cair de bruços na cama, desabou em lágrimas. Passaram-se 6 meses desde aquele dia. Ela ainda não havia se recuperado da verdade cruel que veio à tona.
O golpe foi tão forte que Ana se fechou completamente. Afastou-se dos amigos, dos parentes, raramente saía de casa e até passou a trabalhar de forma remota. Começou a evitar os homens. Qualquer sinal de interesse era visto como provocação ou zombaria. Não confiava mais em ninguém e, por fim, decidiu colocar um ponto final definitivo em sua vida amorosa. Mas um dia, após uma conversa especialmente tensa com os pais, que há meses tentavam em vão fazê-la reagir, Ana explodiu. Ficou furiosa consigo mesma por ter se deixado abater tanto, com o marido falecido por tê-la traído e ainda discutido sobre ela com as amantes e com aquelas mulheres sem pudor, dispostas a tudo por um pedaço do que não lhes pertencia. Mas acima de tudo, estava furiosa com Volodya, o homem que a deixara com uma dor que parecia não ter fim. Tomada por essa raiva intensa, decidiu que era hora de dar um basta. Chega de autopiedade, chega de lágrimas por quem, no fundo, nunca a amou. Era hora de apagar o passado de uma vez por todas. O primeiro passo seria se livrar de tudo o que restara dele. Cada lembrança, cada objeto, cada vestígio de sua presença. Doar, jogar fora, vender, qualquer coisa, contanto que não ficasse nada. Ana começou pelo quarto. Esvaziou o guarda-roupa, jogou todas as roupas do marido na sala, espalhando-as pelo chão. Pegou um saco grande e despejou dentro o conteúdo da mesinha de cabeceira. Quando foi devolver a gaveta ao lugar, sentiu que algo a impedia de fechar. Pegou o celular, ligou a lanterna e viu um pequeno caderno escondido no fundo. Tirou-o dali, sentou-se na cama e o abriu na primeira página. O papel estava coberto por uma caligrafia miúda, a do marido. Ana tentou ler, mas não entendeu muito. Então voltou à primeira página e começou de novo, desde o início. À medida que avançava, percebeu o que tinha nas mãos. O diário do marido. E quanto mais lia, pior se sentia. O que estava escrito parecia impossível de acreditar. Não bastava ter sido traída. Agora descobria que ele levara uma vida dupla. Mas o pior ainda estava por vir. Durante todo o casamento, Ana acreditara que o marido era órfão. Ele mesmo lhe dissera isso antes do casamento. E repetira várias vezes depois. Dissera que não tinha família alguma. E ela acreditara. Mas agora, lendo aquelas páginas, descobriu a terrível verdade. Volodya tinha, sim, pai e mãe, vivos, morando do outro lado do país. E ele os visitava sempre que dizia estar em viagem de trabalho. Pior, nessas visitas ele aparecia com outra mulher, a quem apresentava como sua esposa. Pelas anotações, Ana entendeu que ele tinha vergonha dela. Vergonha de mostrar sua verdadeira mulher. Era tudo simples demais para um homem acostumado ao conforto. Por isso ele escolheu uma mulher refinada, de aparência sofisticada e com dinheiro. Mas não vivia com apenas 2 famílias. Quando Ana terminou de ler, já tinha contado 4. Nenhuma delas tinha filhos, e no diário não havia qualquer menção à criança que a suposta amante dissera ter. Em vez disso, havia confissões, pensamentos sobre o quanto estava cansado daquela vida e o desejo de voltar atrás e fazer tudo diferente. Quando terminou a última página, Ana ficou paralisada por longos minutos. Não conseguia acreditar no que acabara de descobrir. Depois, tomada por uma súbita determinação, começou a se vestir às pressas. Uma ideia lhe veio à mente, e ela precisava verificá-la. Vestiu-se, pegou uma pequena bolsa com o essencial, chamou um táxi e foi direto para a estação de trem. Comprou passagem no primeiro trem que partia e seguiu viagem rumo ao lugar onde esperava encontrar respostas. A viagem foi longa, com várias conexões e paradas cansativas, mas nada foi suficiente para fazê-la desistir. Finalmente, chegou ao destino. Uma cidade pequena, com ruas tranquilas e quase nenhum movimento de carros. O endereço, ela o havia encontrado no diário do marido falecido. Logo localizou o imóvel, uma casa de 2 andares, bem cuidada, com um jardim bonito e portão de ferro. Quando se aproximou, seu coração disparou. Todos os seus piores temores se confirmaram. Na varanda, sob uma manta, estavam 3 pessoas. Uma mulher alta e magra, com os cabelos presos num coque elegante. Um homem mais velho, de cabelos grisalhos e aparência gentil. E Volodya, vivo, ileso, sorridente. Eles conversavam tranquilamente,
sem perceber sua presença. Ana se abaixou, pegou um galho grosso do chão e o arrastou pelas grades do portão. O som metálico ecoou alto e os três se sobressaltaram. Volódia se virou bruscamente. Mesmo à distância, Ana percebeu o pavor estampado em seu rosto. O cobertor escorregou de suas pernas quando ele se levantou de um salto e correu até o portão. "O que você está fazendo aqui?" sussurrou ele apavorado, segurando-a pelo braço. Ana se desvencilhou firme. "Talvez eu devesse perguntar o que você está fazendo aqui. Quem eu enterrei se você está vivo? E por que a sua amante apareceu na minha porta? Sem falar nas outras duas, mencionadas no seu diário. Diga-me, seus pais sabem que tipo de filho tem?" O rosto de Volódia endureceu, tornando-se uma máscara. Ele deu um passo ameaçador em direção à esposa, mas ela levantou a mão e o impediu, pressionando a palma contra o peito dele. "Meus pais sabem exatamente onde eu estou. Se eu não voltar para casa ou não ligar para eles, pode ter certeza. Virão atrás de você", disse com firmeza. Ele recuou e passou a mão pelos cabelos nervoso. "Você sempre foi desconfiada demais." "Já ouvi isso recentemente", respondeu ela com ironia. "Agora fale. Quero respostas." Ele suspirou e sugeriu que fossem a um café para conversar com calma. Ana aceitou. 15 minutos depois, estava sentada diante dele, ouvindo o relato que parecia saído de um pesadelo. "Quem eu enterrei, então?" perguntou. "Eu não sei", respondeu ele, desviando um olhar. "Juro que não planejei nada disso. Aconteceu por acaso, acredita? Fui pescar, como disse que ia, e encontrei um corpo boiando no rio. No início pensei em chamar a polícia, mas aí percebi que era a minha chance. O rosto do homem estava irreconhecível. Coloquei meus documentos no bolso dele e afundei o barco de propósito." "Mas você esqueceu o diário", concluiu Ana. O homem assentiu. "Naquele momento eu nem pensei nisso. Só fugi. Fui direto para a casa dos meus pais." "Eles sabem?" perguntou ela. "Claro que não. Acham que estou passando por um divórcio difícil." "Ana, vá embora. Eu deixei tudo para você. Não é o bastante?" Ela ficou em silêncio. Não havia mais nada a dizer. Mas antes de sair, olhou firme nos olhos dele e declarou: "Se não quer que eu te denuncie à polícia, nunca mais apareça na minha vida. Desapareça, como se realmente tivesse morrido." Colocou o diário dele sobre a mesa e saiu do café. De volta à casa, terminou o que havia começado. Se livrou das últimas coisas do marido. E logo depois, comprou uma passagem para um spa. Precisava se recompor, descansar, respirar. Durante as noites que passou lá, Ana se perguntava se tinha feito certo. Várias vezes pensou em contar a verdade a alguém, mas logo se repreendia. Convencia-se de que aquilo já não dizia mais respeito a ela. Nunca mais viu Volódia. Não sabia se ele havia sido encontrado ou se algum dia pagara por tudo o que fez. Com o tempo, aprendeu a aceitar que ele, de certa forma, morrera de verdade. Não fisicamente, mas para ela sim. E a partir desse momento, viver se tornou mais fácil. Homens ainda mantinha a distância, mas agora não era mais por culpa de Volódia. E sim porque ainda não havia encontrado alguém em quem pudesse confiar e amar de verdade. Vendeu o antigo apartamento, mudou-se para um bairro melhor, comprou um papagaio falante, cortou o cabelo e começou a viver uma vida nova. Leve, divertida e cheia de cor. E assim termina a nossa história de hoje. Escreva nos comentários o que você achou. Cada opinião é muito importante para nós. Deixe seu like, inscreva-se no canal e que o seu dia seja lindo e cheio de alegria.